Olá, tudo bem? Nesta videoaula, nós vamos tratar dos laços condicionais do tipo do while. Então, como sabemos, as estruturas de repetição são chamadas muitas vezes de laços ou de loops. E a classificação deles aí ficam entre laços contados e laços condicionais. E os laços condicionais é quando a gente é, executa o comando até que uma condição seja satisfeita. Né? E não, a gente não sabe também quantas vezes o laço vai ser executado, uma vez que depende da condição exigida ser atendida, para que o laço seja finalizado. Então, qual que é a estrutura, a sintaxe do while? Então, a gente tem aqui uma instrução de repetição, ele executa o comando até que uma condição seja atendida. Então, se essa condição não foi atendida, ele volta, repete novamente, até que essa condição seja atendida. Diferentemente do while, o while, a condição tinha que ser primeiro atendida para depois ele executar. Então, aqui no caso, o código, a sintaxe do comando, ela vem, executa o comando que está sendo proposto ali, e aí depois ele verifica a condição. Se a condição ainda não foi atendida, ele volta, executa o comando novamente, até que a condição seja atingida, e aí o código continua executando outras instruções. Então aqui se garante que o comando do while vai ser executado pelo menos uma vez, porque ele executa primeiro e depois checa a condição. No while, ele primeiro verificava a condição para depois executar o comando. Então aqui se garante que pelo menos uma vez o comando vai ser executado. Então, por exemplo, nessa situação onde vamos imaginar que uma empresa quer dar um reajuste de 30% nos salários que são inferiores a 5.000. Então aí, nesse pseudocódigo aqui, declarando as variáveis, aqui no início o código escreve o nome do algoritmo, algoritmo para reajuste, para cálculo de reajuste. E aí escreve, já começa aqui o do while, que é o repita, começa aqui no repita, e vai até o até que, que é a condição necessária aqui para ele continuar repetindo esse código. Então ele vai fazer pelo menos uma vez essas instruções, até que essa condição seja atingida. Então inicia aqui no repita, e aí ele vai e escreve para o usuário digitar o salário. Após isso, o nosso código lê o salário, e aí, se o salário for maior do que zero e menor do que 5.000, então calcula o reajuste aqui, de 30% e escreve o valor reajustado e finaliza o C. E aí essa condição vai até que alguém digite um salário igual a zero ou menor do que zero. Então ele fica nesse do aqui, do repita, enquanto, até que o salário seja menor ou igual a zero. Então ele finalizou o primeiro, ele vai lá, escreve de novo, espera o usuário escrever um novo salário, aí ele lê o novo salário, confere se o valor atende às condições, reajusta, escreve novamente o valor, finaliza o C e depois que ele confere, se o salário digitado está nessa condição de ser menor ou igual a zero. Vamos então simular a utilização do while para esse circuito aqui, onde a gente vai acender os LEDs em sequência por 3 vezes, por exemplo, utilizando-se da estrutura do while. Então vamos declarar aqui uma variável de contagem para a gente contabilizar a quantidade de vezes que os LEDs vão acender.
E aí vamos, como a gente está usando os pinos 10, 11, 12 e 13, vamos aí estabelecer essas condições nos pinos como saída. E a mesma situação para os demais, né? E, por precaução, né, boas práticas de programação, inicializar aí todos eles em nível lógico baixo. Finalizado então a void setup, podemos ir para a void loop. Então vamos dar início ao nosso do, né? Vamos abrir ele aqui, que é o equivalente ao faça, né? Vamos abri-lo aqui. E aí a gente pega e fecha ele. E no fim a gente estabelece qual que vai ser a condição. Aqui no caso a gente vai colocar, por exemplo, que a variável x seja menor que 3. Né? Então, enquanto a variável x for menor do que 3, ele vai realizar essa repetição. Né? Então, aqui no caso, a gente, embora seja um laço de condição, a gente estabeleceu o número de vezes que ele vai repetir. Né? A gente está estabelecendo. Mas, numa situação real, poderia ter entre esse do while aqui alguma instrução que o usuário fizesse uma ação, né, e essa variável x pudesse assumir outros valores diferentes do que a gente vai prever aqui, né, para exemplificar o uso, né, da estrutura do while. Então vamos utilizar aqui no laço de repetição do tipo for, declarar aqui uma variável de contagem para o for, né, a partir de 10, porque a gente está começando do pino 10, né? A gente está utilizando a partir do pino 10, e até que a variável seja menor do que 14, que a gente garante que chegou no 13. Né? O incremento da variável de contagem chegou no 13. Então a gente vai, conforme a sequência do for, a gente escreve os valores digitais, né, em cada um das saídas estabelecidas aí, conforme a sequência que a gente estabeleceu. E para a gente conseguir visualizar, vamos colocar aqui um delayzinho de meio segundo. Então, após ele acender os LEDs em sequência, vamos apagá-los aí para a gente conseguir visualizar, né, a simulação acontecendo. Transferindo então para os demais pinos, né? E aí, para ficar mais fácil para a gente perceber essa ação, vamos colocar aqui um delay de 1 segundo. E aí, por fim, a gente vai e incrementa a variável x. Porque aí ele vai incrementar a variável x, a condição ainda vai ser atendida, então ele volta e repete novamente. Né? Aí quando chegar em x, a variável volta a ser atendida, então ele volta e
repete novamente, né, até que essa condição, né, não seja verdadeira e ele abandona o do while. Então perceba que quando o microcontrolador vier varrendo o código, né, quando ele chegar na void loop, ele vai ver um faça. Então ele vai necessariamente executar essas instruções, né, independente do valor de x, né. E aí, se essa condição aqui não for atendida, ele continua o código. Se não, ele repete novamente. Então perceba que ele vai executar uma vez pelo menos. Anteriormente, o while já ficava logo no início do comando. Então o microprocessador verificava a condição antes para depois executar o comando, né? Vamos então ver como é que fica a simulação. Então ele está acendendo em sequência através do comando de repetição for. Uma, duas, né, e 3 vezes. Então perceba que ele continua acendendo, né? Por quê? Porque embora a condição do while, né, o x passou a ser maior do que 3, ou seja, não foi atendido mais o while, como a gente tem uma void loop aqui, então ele vai ficar lendo o que está aqui dentro de novo. Então mesmo que essa condição foi atingida, né, na hora que o microcontrolador voltar para executar o loop de novo, ele vai ver uma instrução de do. Então ele não vai se preocupar que a condição não foi atingida, já não é verdadeira mais aqui embaixo, né? Porque para ele vai executar a, a, a condição do aqui, né? Independente do que aconteça. Quando ele chega aqui em cima, ele executa o que está aqui dentro, né? E verifica a condição, né? Porque se a gente não der nenhuma outra instrução para ele aqui, ele vai ficar fazendo essas instruções aqui, né, enquanto o microcontrolador estiver acionado. Então, para a gente dar uma parada para ele, vamos declarar aqui, por exemplo, um while, né, vazio. Eu vou colocar aqui as chaves de início e fim, né? Ou seja, é um while vazio, ou seja, ele não vai sair daqui, né? Ele vai entrar nesse while, né, e vai ficar nele aqui enquanto tiver acionado o nosso circuito, né? E aí, como condição, vamos colocar que o x é igual a 3. Então vamos ver novamente como é que fica com a correção. Então ele acende uma vez, né, em sequência, acende pela segunda vez, e aí depois ele pega aí, né, na sequência acende pela terceira vez, e agora ele já fica, ele apaga e se mantém, né, apagado, porque agora ele ficou preso dentro desse while aqui, né? Porque ele vem e executa a instrução do aqui, né, o que está dentro do, né, entre essas duas chaves aqui, né, que está tudo que está dentro aqui dessas chaves, né? Ele executa para x igual a 0, aí ele incrementa. Aí ele executa para x igual a 1, vem e incrementa aqui no x++, executa para x igual a 2, incrementa, né? E aí quando ele chega aqui, o x agora já não é mais menor do que 3, já não atende, então ele vai buscar uma outra instrução. E aí na próxima a gente está travando ele aqui, ó, enquanto x for igual a 3, como ele saiu da função do while com x igual a 3, e o nosso while aqui está vazio, ele vai ficar nessa instrução aqui constantemente de a gente reiniciar, né, o funcionamento do microcontrolador. Então, novamente, né, reiniciando aí, então ele executa uma vez, duas, 3 vezes, e depois ele vai e apaga. Então a sequência que ele vai estabelecer aqui, né, ó, o código vem com x igual a 0, ele executa, faz o do para x igual a 0, incrementa, vira 1. Aí ele vem, ter essa condição, não é atendido ainda, ele volta,
faz novamente com x igual a 1, aí ele incrementa para 2. Aí, até essa condição não é atendida ainda, ele vem, executa novamente, aí na hora que chega no x++, ele incrementa para 3. Aí agora a condição já não é mais atendida. Então ele vai abandonar a estrutura do while, e aí ele fica preso aqui no while, né, x igual a 3, porque a gente declarou um while aqui vazio, né, sem nenhuma condição de saída. A nossa aula fica por aqui. Obrigado e até mais.